Olá, está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. Muito se discute sobre a falta de previsibilidade no judiciário brasileiro e suas consequências para a sociedade. Com frequência, ações idênticas são decididas de maneira completamente diferentes. E para tentar mudar essa realidade e acabar com a chamada loteria jurisprudencial, o novo Código de Processo Civil promete contribuir para a efetividade da segurança jurídica. E para discutir esse assunto, está conosco o professor da Universidade de São Paulo e advogado Paulo Henrique dos Santos Lucon, doutor em Direito Processual Civil. Professor Lucon, seja bem-vindo ao nosso programa, obrigada pela presença, para discutir um assunto tão importante quanto a questão da segurança jurídica. E para começar, gostaria que você falasse um pouquinho então sobre o conceito, sobre a ideia de segurança jurídica e sobre a importância desse instituto para o Estado Democrático de Direito. Antes de mais nada, Letícia, eu queria agradecer o convite e dizer que a segurança jurídica é um dever que deve ser cumprido por todos os agentes do Estado. O que se espera do Estado é previsibilidade, é estabilidade nas decisões. Então a sua importância é fundamental. No Poder Judiciário, no âmbito do Poder Judiciário, isso se reflete nas decisões no mesmo sentido, não naquilo que você mesmo citou, na chamada jurisprudência lotérica, o direito lotérico. Ou seja, cai com um determinado juiz, o sujeito obtém um resultado, e o seu vizinho, que caiu com a causa com outro julgador, tem um resultado diametralmente diverso. E isso foi muito discutido no projeto do Código de Processo Civil, quando estava na Câmara, eu participei da comissão especial, e havia uma preocupação demasiada em se estabelecer critérios para essa estabilidade, para essa segurança, seja no que diz respeito na impossibilidade de rediscussão de certas matérias, seja no que concerne a observância da jurisprudência, essa força expansiva da jurisprudência. E de uma maneira geral, quais os requisitos que devem ser observados para a criação de um estado de estabilidade judicial? O primeiro ponto é evitar decisões surpresas, né? Então, é aquele julgador que traz um fundamento que nunca foi objeto de debate e de repente ele traz isso como fundamento, não é? Alguns alunos perguntam, mas como que eu vou fazer isso em audiência, né? Às vezes eu quero decidir, os julgadores me perguntando, como é que eu vou fazer, né? Estou no meio de uma audiência, surge um fundamento que não foi objeto de debate e aquilo servirá como razão da minha decisão. Eu respondo que é um problema cultural, um problema de se habituar a observar o contraditório, ou seja, trazer esse fundamento para que as partes passem a debater. Por exemplo, vamos imaginar uma questão relativa à prescrição, né? Então isso não foi objeto de discussão. E o juiz coloca esse ponto às partes para que elas debatam. Olha, vocês já cogitaram da questão prescricional sobre esse ponto? Então isso acaba sendo um elemento legitimador da sua própria decisão judicial, na medida em que se estabelece o contraditório. Então, professor Lucon, você não acredita que o novo Código de Processo Civil ele contribui efetivamente para a segurança jurídica? Contribui em vários aspectos, né? Primeiro, nessa questão de se observar decisões para que não existam decisões conflitantes, divergentes. Porque, na medida em que dois processos tratando sobre assuntos parcialmente idênticos, né, tramitam em separado, há uma possibilidade muito grande de ter decisões divergentes. Na medida em que essa decisão, esses processos têm um tratamento único, são analisados de uma forma macroscópica, não é, um tratamento holístico, passa a haver a possibilidade de não ter decisões divergentes. O Código inova ao colocar até um conceito novo de conexão, que eu chamo de conexão instrumental, que é justamente para se evitar decisões contraditórias e conflitantes e os processos que tenham alguma relação tem que ter sua análise conjunta. Análise conjunta não significa reunir os processos, significa ter uma visão macroscópica. E às vezes você tem questões que não são propriamente fáticas, não existe um ponto comum fático, existe um ponto jurídico, uma discussão jurídica. Por exemplo, se vai se aplicar ou não o prazo em dias úteis ou não, isso é uma questão que acaba afetando uma série de processos. Então, na medida em que se define
como será aplicado em um âmbito de decisão, se, por exemplo, nos juizados especiais serão aplicados ou não os dias úteis ou dias corridos, não é? Na contagem dos prazos, isso é importantíssimo, porque isso acaba afetando a própria estrutura dos processos. E isso acaba atingindo outros aspectos, né? Questões, por exemplo, relacionadas com o próprio direito do trabalho, interpretação, né? Isso a Justiça do Trabalho foi inovadora, foi a justiça que começou esse movimento de observar que existem certos pontos jurídicos comuns e que deve haver um tratamento holístico, não um tratamento isolado das causas. Holístico no sentido de tratamento como um todo, né? De analisar como um todo, não é? De analisar não isoladamente, mas a partir de um todo. Claro. E em relação ao Código de 73, o que exatamente muda? Quais são as novidades mais específicas sobre segurança jurídica? O CPC de 73 foi elaborado numa visão de um processo individual. E essa visão de um processo individual não mais condiz com a realidade brasileira, que é uma realidade de muitos processos repetidos e processos que tratam do mesmo tema. O Código de Processo Civil inova ao instituir em vários pontos do Código certos institutos que acabam por dar esse tratamento conjunto das causas para justamente se evitar decisões conflitantes e contraditórias. Na medida em que se há um tratamento conjunto, eu também passo a evitar atos inúteis, né? Porque no fundo aquele ato seria repetido em outros processos. Então eu só faço um ato só para dar uma visão geral àquele aspecto que precisa ser dirimido. E nisso o Código faz em vários institutos, no incidente de resolução de demandas repetitivas, quando há potencialidade de repetição das causas no Instituto da Assunção de Competência, quando há valorização da jurisprudência, não é? Para se retirar efeito suspensivo dos recursos, para se julgar imediatamente improcedente a demanda. Então você tem vários pontos no Código que acabam por prestigiar essa segurança jurídica que se estabelece na previsibilidade das decisões, no fortalecimento da jurisprudência. Então é importante as fundamental, né? Fundamental ter essa visão não isolada. Então, o que o Código Novo difere do de 73? É justamente dar esse tratamento molecular das causas, não um tratamento isolado, atomizado dos conflitos. Os conflitos passam a ser analisados de um ponto de vista macroscópico, molecular. Professor Lucon, o novo CPC aumenta o rigor com a fundamentação das decisões judiciais, né? Inclusive é uma questão bem polêmica do novo Código. Por exemplo, se um juiz utiliza termos indeterminados como boa-fé, ele tem de dizer o que entende por boa-fé. Essa novidade é um avanço em termos de segurança jurídica? A Constituição Federal de 1988 estabelece o dever de motivação. As decisões têm que ser motivadas, até mesmo no âmbito administrativo, sob pena de nulidade. O que o Código de Processo Civil de 2015 faz, e faz muito bem, a meu ver, no artigo 489, parágrafo 1º, é dizer o que não é motivação. Não é? Então, não é motivação, não está motivada aquela decisão que coloca conceitos vagos, conceitos indeterminados, sem fazer a explicação do que é esse conceito em relação à hipótese fática, o que está sendo debatido no caso. Não é? Frases de efeito, não é? A doutrina italiana chama isso de módulo de estampa, que são notícias de jornal, né? Aqueles títulos das notícias de jornal. Então, existem certas decisões que são de tal modo padronizadas que servem a uma infinidade de casos. Então, o que o Código quis dizer, explicar, é que esse tipo de decisão não será mais aceita. Para aquele julgador que sempre bem motivou as suas decisões, sempre analisou seus casos com cuidado, analisou os fatos, o Código não trouxe novidade. Não muda nada. Não muda nada. O que muda é para aquele julgador que estava acostumado a não dar decisão, a, por exemplo, falar segurança jurídica e não explicar o que é segurança jurídica, não explicar o porquê a segurança jurídica se aplica nesse caso concreto. Um julgador que manda suspender os processos dizendo que por razões de segurança jurídica, isso é uma decisão imotivada, porque não está dizendo nada.
Não analisa o caso e não diz por que que ali deve ou não haver a suspensão. Agora é nula no novo CPC. Então essa decisão é nula, já era antes. Agora o código que faz? Ele diz o seguinte, olha, esse tipo de decisão é uma decisão considerada não fundamentada, não motivada. Então, não será considerada motivada decisões que colocam conceitos vagos, conceitos indeterminados, frases padronizadas. Então, houve, por parte de certos setores da comunidade jurídica, resistência a esse dispositivo. Foi até a pedido de veto em relação a esse dispositivo. Isso, as associações dos magistrados, inclusive. A Associação AMB, não é? A Associação dos Magistrados Brasileiros, a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, até a ANAMATRA também solicitou o veto desse dispositivo. Mas no fundo, no final, ele acabou sendo aprovado. E eu não vejo como um grande problema para o magistrado, para aquele magistrado que tem cuidado e sempre teve esse cuidado nas suas decisões. Evidente, para aquele magistrado que é um mau magistrado, que não fundamenta suas decisões, que passa por cima da lei, quer dizer, que já estava desprezando a Constituição Federal antes mesmo desse dispositivo. É evidente que um dispositivo que explicita o que não é motivação não será bem recebido. Então, eu vejo esse dispositivo como um avanço no CPC, inclusive porque se o magistrado colocar um fundamento e aquele fundamento for suficiente para afastar todos os demais, aquela decisão está fundamentada. Isso já está bem motivado. Isso já havia antes do código do CPC de 2015. Então, não houve novidade para aquele bom julgador. Professor Lucon, o novo Código de Processo Civil também traz uma novidade, algumas mudanças, quando há divergência no julgamento de segundo grau. Exatamente que novidade é essa? Foi introduzido um instituto novo que eu chamei de ampliação da colegialidade, alguns tribunais vêm chamando de julgamento estendido, que ocorre da seguinte forma, Letícia: quando há divergência no julgamento, dois julgadores votam num determinado sentido e o outro vota em outro diametralmente oposto, isso é ruim para a própria segurança jurídica, que eu estava a falar justamente que é uma vertente do Código, uma diretiva do Código. Nesses casos, quando há essa divergência, outros dois julgadores são chamados a integrar o colegiado, para que haja um prosseguimento do julgamento e assim aquela divergência seja amenizada, ou dirimida, ou resolvida. Pode ser que o julgamento daqueles 2-1 passe a virar 3-2, no sentido de se prestigiar o voto divergente. Isso é muito importante, porque, na verdade, essa é a última oportunidade para se analisar aspectos fáticos da causa. Depois que se vai para os tribunais superiores, para Brasília, para o TST, em recurso de revista, ou para o STJ em recurso especial, não há mais possibilidade de as partes debaterem matéria fática. Então imagine o seguinte, é uma divergência entre os julgadores, não é? Ficou 2-1. Imagine pior, você ganhou a causa e depois perde a causa por 2-1 em segundo grau. Então, quer dizer, somando os votos, o placar ficou 2-2, né? No fundo. E para o jurisdicionado é uma situação injusta, porque ele diz, poxa, eu queria que outros também analisassem meu caso. Então, nesses casos em que há divergência, é salutar que outros julgadores sejam chamados. Se durante a sessão de julgamento os julgadores estiverem presentes e em condições de proferir seus votos, proferem aquela decisão na mesma sessão de julgamento, sem prejuízo para a celeridade da causa. Então isso é muito importante na exata medida em que não temos um novo recurso, como havia na sistemática anterior do CPC de 73, quando havia divergência em algumas situações, era facultada à parte a interposição de um novo recurso, que eram chamados embargos infringentes. Esse novo instituto não, é uma continuação do julgamento. E isso nos tribunais, já na aplicação do Código de Processo Civil de 2015, tem se revelado muito boa. Alguns tribunais têm feito essa divulgação dos votos já por via eletrônica, e aí o colegiado, o grupo já sabe que há divergência. Então já colocam os outros julgadores em contato com a matéria, e esses julgadores já chegam à sessão de julgamento com
a possibilidade de já proferir os seus votos. E isso é muito importante, na medida em que se prestigia uma orientação única do tribunal, se prestigia, no fundo, a segurança jurídica e a igualdade das partes, que é a possibilidade de todos terem um julgamento, um tratamento único perante a lei. Uhum. A questão gira em torno de como otimizar essa novidade, né? Porque acho que nem todos os tribunais têm turmas com 5 julgadores, né? Que daí vai ter 3, né? Quem são os outros magistrados que vão compor, né, Aí, nesse caso, os processos ficam parados? É interessantíssima a sua pergunta. Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar na justiça não do ponto de vista do prestador do serviço, não do ponto de vista do advogado ou do julgador. Nós temos que pensar na justiça do ponto de vista do consumidor, do jurisdicionado. Então vamos pensar, Letícia, para o jurisdicionado que teve esse julgamento e perdeu a causa e ganhou em primeiro grau e ficou com votação por 2-1. É muito ruim. E sabendo que outros órgãos fracionados do tribunal têm um posicionamento diametralmente diverso. Quer dizer, é aquela situação do direito lotérico. Caiu com aquela turma julgadora, deu azar e vai perder a causa porque caiu naquela turma julgadora. Então, na realidade, nesses casos em que a turma não tem essa composição de 5 julgadores, existem algumas soluções que são soluções administrativas. Por exemplo, como há hoje em dia uma divulgação dos votos antes da própria sessão, esses órgãos podem se organizar para determinar uma sessão para julgamento das divergências. E quando se julgar as divergências, nós teremos essa composição ampliada com outros julgadores, não 4, mas 5. Então, na realidade, tudo passa por a meu ver, simples ajuste, com vista a justamente proteger o jurisdicionado, o consumidor da justiça. Eu li, inclusive, que alguns tribunais já estão modificando a formação das turmas e passando de 3 para 5, justamente para se adaptar. Uma solução. É uma solução que fácil de se promover e, no fundo, quem está sendo beneficiado? O consumidor, é o jurisdicionado, que está vendo decisões divergentes e acaba sendo afetado por essas decisões divergentes. Então fica uma sensação assim para o cidadão comum de muita insegurança jurídica. Ele fala, poxa, naquele caso, naquela turma julga de um jeito, na outra julga de outro. A sociedade não mais aceita isso, Letícia, ela não convive mais com decisões divergentes. Ela quer coerência dos julgadores. Eu fui do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo na classe jurista por 8 anos. E eu me lembro que os advogados cobravam muito a coerência das decisões, o entendimento que se estabeleceu num caso que seja seguido para os outros. Então é evidente que se num tribunal existem turmas julgadoras que decidem causas semelhantes num determinado sentido e uma turma julga em sentido diametralmente diverso, é preciso então dirimir, solucionar essa divergência no âmbito do tribunal. Professor Lucon, com o novo CPC, as cortes superiores ganham mais importância na promoção da segurança jurídica. É isso mesmo? Sem dúvida nenhuma. Você verifica isso em vários institutos do novo Código, no recurso especial repetitivo, no recurso extraordinário repetitivo, no incidente e resolução de demandas repetitivas, na assunção de competência. Há uma valorização da jurisprudência. Alguns dizem força dos precedentes, ou os precedentes à brasileira, não é? O que se deseja é que os tribunais, as cortes inferiores, os juízes de primeiro grau observem a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, o que na realidade há é uma chamada força expansiva da jurisprudência e faz com que, evidentemente, as cortes superiores sejam extremamente valorizadas no seu papel de definição do direito, de dizer como se deve interpretar o direito. Então, saem muito valorizadas as cortes nacionais, o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, não é? Hoje, todo dia, não há um dia sequer que os jornais não digam algum ponto, alguma decisão de algum julgador em algum tribunal da federação, algum tribunal federal, algum tribunal superior. Então, hoje, o papel do direito é de extrema relevância na definição da própria democracia, não é? Quando se tratou, por exemplo, da questão da infidelidade partidária, não é? O Supremo Tribunal Federal
acabou até legislando, de certa forma, ao estabelecer uma resolução. Então, na verdade, há uma força expansiva da jurisprudência que acaba disciplinando o próprio modo de ser das relações sociais, não é? Essa imposição, digamos assim, do novo CPC pela jurisprudência é muito importante para a segurança jurídica, né? Isso passa pelo fortalecimento das próprias relações sociais, de como uma determinada lei deve ser analisada, enxergada e como os jurisdicionados, o cidadão, deve saber como será a sua decisão diante do descumprimento de uma lei, diante de uma situação similar. Então, isso acaba trazendo segurança jurídica para a sociedade. No fundo, o benefício é trazido para todos. É evidente que isso, Letícia, não será algo sentido do dia para a noite. É algo que será construído ao longo dos anos, não é? Principalmente nessas causas repetidas, nessa litigância repetida, que a gente vê que acontece em muitos casos em que o Estado figura como parte, ou grandes corporações, que trazem sempre a mesma matéria, aquela matéria acaba lotando o judiciário. Então não tem sentido o judiciário dar aquele tratamento individualizado, separado, atomizado do conflito. É importante ter uma análise de um todo, molecular, e que essa decisão acabe sendo respeitada por todos de uma maneira só. Então esse papel que tem a jurisprudência é que se espera no novo Código. É claro que resolver o problema da litigância do processo, dessa litigância exacerbada, é um problema muito mais social, não é? O brasileiro está muito acostumado à beligerância e a procurar o judiciário, não é? Então aí entra uma ideia de se procurar prestigiar os mecanismos de solução alternativa dos conflitos, não é? Sim, é justamente essa é a ideia, enfim, né? O próprio CNJ, enfim, os órgãos estão justamente debatendo e dando ênfase para essa questão de solução alternativa de conflito, né? Até porque acho que é complicado o cliente hoje chegar no advogado, ele quer saber quais são as chances, né, que ele tem de ganhar ou perder aquela causa, né? E o advogado tem de ter condições de saber responder. Tem que ter essa questão da previsibilidade, né, de saber como será, como o tribunal julgará aquela causa, isso é importantíssimo, e aí o papel da jurisprudência. E também é importante eu fazer referência que o próprio Código de Processo Civil prestigia, não é, a conciliação e a mediação, na medida em que estabelece essa mediação intraprocessual logo no início do processo. Então, esse é um movimento que diz respeito a todo o processo civil, que é de se prestigiar a conciliação, a mediação, a arbitragem, não é? Mecanismos que acabam solucionando o conflito, porque a eternização do conflito também é muito ruim. As partes, quando tem um processo em curso, ficam com aquele sentimento de insatisfação. E a perpetuação de insatisfação é muito ruim para a própria sociedade. Então, nesse sentido, esse tratamento holístico, esse tratamento em vários casos, em um único caso, e que será espelhado em outros casos semelhantes, é muito importante, porque acaba, em certa medida, prestigiando a celeridade. O que se espera é que realmente esses dispositivos do novo Código sejam aplicados, é o que se deseja, né? Uhum. Bom, para encerrar, professor Lucon, eu gostaria de saber, então, qual que é a pior ameaça à segurança jurídica? A pior ameaça é o menosprezo, é desprezar a lei, não é? Nós temos uma lei nova, uma lei que traz grandes ideias, que procura trazer novos institutos, e o que eu espero mesmo é que a comunidade jurídica aplique esses dispositivos, que não fiquem letra morta, não é? Procurando promover a mediação, procurando tentar mecanismos alternativos, o juiz participando das decisões, evitando decisões surpresas, observando a jurisprudência, não proferindo decisões padronizadas, em fórmulas que seriam aplicadas a todo e qualquer caso, ou casos completamente distintos. Então, o que se espera é que o Código seja aplicado, porque temos uma nova lei, e essa lei, evidentemente, deve trazer esperança. É claro que essa questão da superlotação dos processos não será solucionada do dia para a noite. É preciso que haja uma mudança de cultura, e aí a mudança de cultura passa pela mudança da cultura da sentença, né? Só se esperar a sentença, quer dizer, ter uma autoridade dizendo quem tem razão, isso é muito próprio do brasileiro.
nós precisamos começar a resolver os nossos problemas. Não é? A dialogar mais, né? Conversar dialogar mais. Conversar mais. E isso que o código, isso é uma das metas do código, então o que eu espero é que realmente esses dispositivos sejam aplicados. Professor Lucon, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, eu agradeço muito a presença do senhor hoje no nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço a você, Letícia, e a todos os nossos ouvintes. Obrigada. Hoje conversamos com o professor da USP e advogado Paulo Henrique dos Santos Lucon sobre a segurança jurídica no novo CPC. Nos vemos no próximo programa. Até lá!